noite, pessoal. Boa noite, povo de Deus. Vamos chegando. Meu pessoal, vamos para mais uma noite do nosso devocional, Uma Vida com Propósito. Seja bem-vindo, Lemos. Que Deus abençoe. Em nome de Jesus, Fê, seja bem-vindo. Pastor Jair, meu maridão. A paz, meus irmãos. Paz, Paulo Roberto, Henrique Tognotti. Lucas, Mary, sejam bem-vindos, que Deus abençoe a todos. Nós acabamos de vir, né, de um PG abençoado, cheio de poder. Boa noite, Mary, Jean, Paulo Roberto, paz, meu irmão, que Deus abençoe. Nós estamos aqui mais uma noite reunidos para cumprir o propósito de Deus, para falarmos da palavra de Deus. E hoje é mais um tema maravilhoso, tremendo. Vão mandando aí os aviãozinhos, convidando, né, a família, convidando os parentes, os colegas de trabalho. Seja bem-vinda, Ju. Deus abençoe. Convidando, né, os amigos de trabalho, convidando todos os contatos aí que tu tem, vai enviando, vai abençoando vida. Seja um agente propagador do reino de Deus, em nome de Jesus. Vani, seja bem-vinda. Eliezer, seja bem-vindo. Eliezer, seja bem-vindo. Marguinha, sejam bem-vindos. Que Deus abençoe a vida de vocês. Mais um dia neste propósito abençoado de Deus. Hoje nós vamos falar sobre um tema maravilhoso que é transformado pela verdade, pela palavra de Deus. Anne, seja bem-vinda. E nós temos esse primeiro momento, né, para a gente estar convidando o pessoal. Vamos estar convidando, vamos estar interagindo aqui. Anderson Silva, seja bem-vindo. R. Silva, seja bem-vindo. Em nome de Jesus Cristo, para mais uma noite aí de uma vida com propósito. Deus nos convocou, Deus nos chamou, Deus nos criou com propósito. E hoje a gente está aqui mais uma noite para servir ao propósito de Deus, amém? Que nós intercedemos pela nossa nação, nós estamos sendo forjados por Deus, nós estamos sendo tratados por Deus para cumprir a vontade dele. Primeira dama, como diz o Ricardo, chegando aí na área também, nossa pastora abençoada Giane Mafra, seja bem-vindo. Maurício, seja bem-vindo. Que Deus abençoe todos vocês. A gente vai ficar esses primeiros minutos, né, aguardando o pessoal chegando aí, convidando. E como eu disse para vocês, né, o que nós vamos falar hoje sobre esse tema maravilhoso, transformado pela verdade. E vamos falar sobre essa verdade que nos liberta, que é a palavra de Deus. Eu creio, beijo, Deus abençoe. Eu creio que tudo tem um manual, tudo tem um manual. A gente tem uma geladeira, um ar-condicionado, tudo vem com manual. E o manual do crente, do ser humano, é a palavra de Deus, é o nosso manual, é o nosso manual. Então, é Ele que vai nos dar a direção daquilo que nós podemos e não podemos fazer, aquilo que nós precisamos aprender. Então, o que é o manual do cristão, que é o manual de vida, que é o manual da nossa existência, como que nós funcionamos direito. Quer funcionar direito? Use esse manual divino que é a palavra de Deus, amém? Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso essa noite, sobre o nosso manual. Quando, por exemplo, você usa o ar-condicionado lá, tá usando no frio, você quer mudar para ficar quente e, sei lá, não sabe, vai procurar no manual como é que faz esse negócio. Ai, obrigada, obrigada, Eliane, Deus abençoe, você é muito linda também, muito querida. E daí nós buscamos, né, o manual do fabricante ali para nos ensinar como que a gente pode usar, como que pode mudar. E muitas vezes a gente esquece, né, disso, que nós também, como cristão, nós temos um manual divino, nós temos um manual daquilo que nós fomos criados, para que nós fomos criados e qual é a nossa finalidade aqui nessa terra? E daí nós temos que utilizar ele, que é a palavra de Deus. Então nós não podemos ser usado para outros fins. Vamos ser usados para os fins
para o fim que nós fomos gerados, para o fim que nós fomos criados pelo nosso fabricante, o autor da vida, amém? Então, eu convido vocês agora, nós vamos meditar nessa palavra abençoada do autor deste livro, né, Rick Warren, acho que eu falei certo, não sei, mas vamos meditar nessa palavra e que esta palavra venha abençoar poderosamente a sua vida. Então, em Mateus 4:4, a palavra de Deus diz assim: as pessoas precisam mais que de pão para a sua vida, elas precisam alimentar-se da palavra, de cada palavra de Deus. Então, nosso alimento que deve ser contínuo é a palavra de Deus para a nossa vida, porque se nós deixarmos de nos alimentar da palavra de Deus, nós vamos ficar anoréxicos, nós vamos ficar numa anorexia espiritual, vamos ficar naquela magreza mesmo, bem espiritual, e nós não vamos ter forças para fazer nada. Não vamos ter saúde para fazer nada. Então, o nosso alimento de todos os dias, assim como você se levanta de manhã e prepara o teu café da manhã, se você se levantar e não se preparar com a palavra de Deus, você já vai começar um dia enfraquecido, já vai começar um dia sem forças, já vai começar um dia sem sustância, sem força para continuar, para dar sequência aquele dia, porque a gente não sabe tudo o que está por vir. Deus já sabe, Ele já prepara todas as coisas antes e já nos alerta. Meu filho, leia a minha palavra, ore, medite, conheça, porque ela que vai te dar força, ela que vai ser o seu alimento para o dia inteiro. E em Atos 20:32 diz assim também: a palavra graciosa de Deus pode fazer de vocês o que Ele quer que vocês sejam e dar-lhes tudo o que vocês venham a necessitar. Igual eu tinha dito no início, né? É o nosso manual de fabricante. Então, ela nos ensina, ela nos dá, ela nos faz, né? Ela nos mostra o que é para nós sermos. Ela nos ensina aquilo que nós devemos ser. Talvez você pode dizer assim, mas e o livre-arbítrio, como que fica nessa história aí, mas é exatamente isso, você tem o direito de você optar ou não seguir o manual do seu criador, você tem essa opção, mas talvez você, se você mesmo utilizar a sua própria vida para um fim que você não foi criado, você não vai render 100%, você não vai ser 100% eficaz naquilo, para aquilo que foi criado. Então, através da palavra, nós sabemos por que nós fomos criados, nós sabemos para que nós existimos, nós sabemos qual é a nossa finalidade, só conhecendo a palavra de Deus. Amém? Elaine, seja bem-vinda, Sheila também, sejam bem-vindos em nome de Jesus, Vanderlei também seja bem-vindo. Então, a palavra, a verdade, ela transforma. Então, Paulo, ele em Romanos 12:2, tem uma citação que eu amo, que eu acho maravilhosa. Toda palavra ela é perfeita, ela é maravilhosa, mas eu gosto muito disso porque a gente tem que estar se renovando constantemente. Paulo diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que proveis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esta palavra, para mim, transformação, que nós não devemos nos conformar com tudo que está acontecendo e nós devemos transformar pela renovação da nossa mente, é um entendimento que nós precisamos, né, nos transformar através do conhecimento da verdade de Deus, da palavra de Deus. Então, nós precisamos cada dia mais conhecer a palavra e sermos transformados por ela. Por quê? Porque nós vivemos num mundo que ela vive muitas coisas distorcidas, vive muitas coisas que é contra aquilo que nós fomos criados para ser. Então, nós precisamos buscar na palavra a verdade daquilo que nós fomos gerados, daquilo que nós fomos criados para ser, buscar na palavra de Deus a verdade de Deus a respeito de nós mesmos, porque o mundo ele quer nos corromper e nos enganar. Então, desde o princípio que nós entramos para este mundo, nós nascemos, ele tenta constantemente, os nossos inimigos, o adversário, nos enganar e não nos fazer compreender para aquilo que nós fomos gerados em Deus para ser e para fazer.
Então, vamos nos renovar a cada dia na palavra, sermos transformados, porque Deus, ele vai nos abençoar cada vez mais. Crescimento espiritual é o processo no qual substituímos as mentiras pelas verdades. Como eu disse, o mundo está corrompido na mentira. Então, quando nós conhecemos a palavra de Deus, nós substituímos toda a mentira de Satanás pela verdade de Deus. Nós substituímos as mentiras que são pregadas neste reino para trazer a verdade do reino dos céus para a terra. E é só conhecendo a palavra, é só conhecendo o nosso manual que nós vamos entender tudo como deve ser feito, a forma que é o casamento, a forma que é o relacionamento com outras pessoas, a forma que nós devemos tratar pais e mães, a forma que nós devemos educar os nossos filhos, a forma que nós devemos nos comportar na sociedade, a forma que nós devemos ser como filhos de Deus. Tudo nós aprendemos na palavra, então é através dela que nós vamos poder exercer bem o nosso papel, amém? Então Jesus, ele orou assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então nós precisamos ser santificados na palavra de Deus, e a santificação, ela exige uma revelação. Talvez algumas pessoas digam assim: ah, mas eu leio a palavra e eu não entendo. Comece a se santificar em Deus, comece a se entregar a Deus, que o próprio Espírito Santo vai trazer a revelação da palavra. O Espírito Santo não nos deixa enganado. Uma vez eu estava recém me convertendo, era pouco tempo de convertida, eu fui orar para uma menina que uma irmã da igreja pediu, porque ela estava... ela engravidou e o namorado abandonou ela. Daí eu fui orar com ela. E quando eu cheguei para orar para ela, ela falou assim: olha, você pode orar comigo, mas você não fale nada em relação à minha adoração a certa imagem. Daí, assim, eu conversando com ela, ela falou que ela acreditava muito em Deus, que ela orava e ela pedia, conhecia o Espírito Santo, conhecia Jesus e tudo mais. Daí eu falei assim: olha, eu não vou te dizer nada, eu vou orar aqui contigo, e a única coisa que eu vou te pedir é que você, toda vez que você orar, você peça para o Espírito Santo te revelar. E pela graça de Deus e pela misericórdia de Deus, e eu creio que toda vez que nós pedimos e que nós confiamos em algo que vem de Deus, Deus nos revela. E daí essa menina, num determinado tempo, ela chegou até mim, ela morava em outra cidade, daí ela voltou a visitar a tia dela, e ela falou assim: glória a Deus, o Espírito Santo me revelou que a idolatria a essa imagem não era aquilo que Deus se agradava. Então, quando nós oramos, quando nós nos santificamos, a palavra, ela vai sendo revelada ao nosso coração. Ela vai se revelando a nós. Basta nós crermos em Deus, basta nós crermos que a palavra, ela é vida, nós crermos que a palavra, ela vai trazer o direcionamento correto para nossas vidas e buscar a instrução no Espírito Santo, amém? Então, o Espírito de Deus usa a palavra de Deus para nos tornar semelhantes ao Filho de Deus. A Bíblia diz: por meio da palavra somos unidos e moldados para as tarefas que Deus tem para nós. Deus quer nos usar com propósito, então Ele vai nos moldar através da palavra. A palavra de Deus, ela é viva. Jesus disse: as palavras que eu lhes disse são espírito de vida. Deus quer gerar vida abundante dentro de nós através da sua palavra. Então, nós temos que nos alimentar da palavra, porque é vida entrando em nós. É a vida de Deus entrando e fluindo na nossa vida. Quando Deus fala, as coisas mudam. Tudo ao seu redor, toda a criação existe porque disse Deus. Então, a palavra de Deus foi assim: Deus disse, haja luz, houve luz. Uma palavra de Deus faz criar coisas extraordinárias. Então, nós conhecendo a palavra de Deus, nós temos o poder da criação em nossas mãos. E nós temos o poder da criação de criar bênção na nossa vida, de criar bênção na nossa família, de criar bênção no ministério, aonde que Deus nos colocar. Então, nós temos este poder nas nossas mãos, porque Deus, Ele nos deu esta autoridade. Assim como Ele criou todas as coisas através da palavra, Ele nos dá esta legalidade, esta autoridade no mundo espiritual de nós criarmos algo sobre as nossas vidas. E quando nós conhecemos a palavra de Deus, nós criamos bênção.
O ruim é quando nós deixamos de conhecer a palavra de Deus e estamos criando através dos nossos lábios, através daquilo que nós declaramos, maldições. Então nós precisamos conhecer a palavra de Deus e andar segundo ela, para que as bênçãos de Deus nos sigam, para que as bênçãos de Deus estejam sobre a nossa vida e para que nós possamos criar um futuro de paz, um futuro no qual nós vamos nos satisfazer e nos alegrar na presença de Deus. Tiago observa também que Deus decidiu nos dar vida pela palavra da verdade, de modo que sejamos a mais importante de todas as coisas que ele fez. Deus nos deu esta vida e nos deu este poder de criação para que nós entendêssemos que nós fomos criados com um amor tão grande, tão maravilhoso, e que Deus nos deu este poder também para criar, para gerar, em nome de Jesus. A Bíblia, ela é muito mais do que um manual de doutrinas. A palavra de Deus gera vida, cria fé, produz mudanças, afugenta o diabo, realiza milagres, cura feridas, edifica o caráter, transforma circunstâncias, transmite alegria, supera a adversidade, derrota a tentação, infunde esperança, libera poder, limpa as nossas mentes e cria as coisas e nos garante o futuro eterno. Então, por que não ler a palavra? Amém? Porque se a palavra ela é tudo isso, porque nós não lemos ela, porque não fazemos dela realmente nosso manual de vida. Olha, ela cura a ferida, realiza milagre, edifica o caráter, transforma a circunstância, infunde esperança. Amados, nós vivemos num tempo tão carente de esperança. A palavra de Deus, ela vem com uma bomba, uma dinamite, nos gerando esperança e fé no futuro. Sabe, hoje nós vemos tantas pessoas que estão desesperançadas do futuro. E a palavra, ela nos traz isso. Ela nos traz esta esperança no futuro. Sabe, é tremendo, é maravilhoso. Vamos nos apegar à palavra de Deus, meditar nela, como diz Davi, meditar na tua palavra de dia e de noite, para que eu continue, para que eu tenha esperança, para que eu continue com esperança mesmo em meio à crise, mesmo em meio às adversidades, para que eu realize os milagres de Deus, para que as feridas sejam curadas, para que eu vença as minhas tentações só através da palavra. Então nós temos que buscar isto com fé, com força, com determinação, em nome de Jesus, amém? Ela nos garante o futuro. Eu creio que no dia do meu amanhã será melhor, porque a palavra de Deus me garante isso, amém? Eu creio que este junho será um junho abençoado, mesmo em meio à pandemia, porque a palavra me garante o futuro. Eu creio que este ano ainda nós viveremos grandes milagres, porque a palavra me garante o futuro. Eu creio em nome de Jesus, aleluias. E é tão maravilhoso ser portador de boas novas. Oh Deus, tu és tremendo, tu és maravilhoso. Nós não podemos viver sem a palavra, amados, nós não podemos. Jó, ele disse assim: dei mais valor às palavras de sua boca do que ao meu pão de cada dia. Aleluias, seja assim. Toda vez que você for se alimentar, pensa: será que eu me alimentei o suficiente da palavra de Deus? Será que eu me alimentei o suficiente da palavra de Deus? Jó, ele disse: Deus, eu tenho mais valor a tua palavra do que o pão de cada dia que eu me alimento. Quantas vezes invertemos isso? Ai, olha, eu quero aquele pãozinho, aquela cuca recheada. Nada contra a cuca recheada, meu irmão, minha irmã. Nada contra a cuca recheada, mas pega aquela palavra poderosa, recheada de unção, de poder, de autoridade e comece o teu dia. Comece o teu dia, saboreie ela com um poderoso café da manhã. Em nome de Jesus. Aleluia. Eu tô aleluiada hoje, oh glória. A palavra de Deus é o alimento espiritual do qual você tem de se alimentar para cumprir o seu propósito. Ninguém cumpre o propósito se não estiver alimentado da palavra. Nós precisamos nos alimentar desta palavra poderosa. Pedro nos aconselha: desejem de coração leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Você quer correr aqui que já tá
permanecendo na palavra de Deus. Para nós sermos saudável, um saudável discípulo de Jesus, nós precisamos nos alimentar da palavra como uma prioridade, como eu já disse, né? Jesus, ele chamou isso de permanecer, ter prioridade de se alimentar na palavra é permanecer. Ele disse assim: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. A firmeza de nós permanecermos na palavra dele é que nos identifica como discípulos, amém? Quer ser um discípulo de Jesus, permaneça na palavra dele em nome de Jesus. Na vida cotidiana, permanecer na palavra de Deus inclui 3 atividades. A primeira delas é que nós devemos aceitar a autoridade da palavra de Deus. A Bíblia, ela deve se tornar o critério definitivo da minha vida. A bússola na qual eu confio para saber a direção, o conselho a que dou ouvidos para tomar decisões sábias e o parâmetro que utilizo para avaliar todas as coisas. Então, a Bíblia é a minha bússola. Eu tenho que aceitar a sua autoridade na minha vida, ser convicta disso. Saber que a Bíblia não é mais um livro, a Bíblia não é mais uma coisa para mim ser uma religiosa. Não, a Bíblia é o meu manual de instrução, é a instituição do meu governo aqui na terra, o governo da minha vida. Eu tenho que atender a Bíblia e entender e buscar compreender, porque dela que eu vou ter forças, que eu vou ter capacidade de viver a minha vida de uma forma plena, em nome de Jesus. A Bíblia deve ter a primeira e a última palavra em minha vida. Sabe, um grande problema da nossa vida é que nós baseamos as nossas escolhas a partir da nossa cultura, a partir da tradição, a partir da razão e a partir da emoção. Da nossa cultura, às vezes nós falamos assim, mas todos estão fazendo. Daí se torna algo cultural. Daí eu faço também porque é algo cultural. Daí eu posso pensar, eu faço porque é uma tradição, sempre foi feito dessa maneira. Sempre foi, a minha família sempre foi desse jeito. Ou então eu busco uma razão, né? Isso parece lógico se fazer assim. Eu busco também meio a emoção. Que pareceu a coisa certa a se fazer. Você vê que são só boas intenções? Só que tem uma coisa que diz assim, de boa intenção o inferno tá cheio. Então nós temos que entender que não é pela cultura, não é pela tradição, não é pela razão e muito menos pela emoção, mas é pela palavra. É aquilo que a palavra diz, e não importa a cultura do nosso país, não importa a cultura que nós vemos da nossa família, a tradição familiar, a razão, a lógica das coisas, a emoção para guiar os nossos passos. Não, nós precisamos ser guiados pela palavra. Nada disso pode guiar a nossa vida. Em nome de Jesus, a nossa bússola é a palavra de Deus. Paulo explica que tudo nas Escrituras é palavra de Deus. Tudo é útil para ensinar e ajudar as pessoas e para corrigi-las e mostrar-lhes como viver. Então, busque na palavra, busque conhecer a palavra. Se você escolher a Bíblia como autoridade definitiva na sua vida, você vai alcançar o sucesso, você vai alcançar a bênção, a vitória. E não é o sucesso deste mundo que eu estou falando, é um sucesso de vida, de viver em Deus. Então, nós precisamos, para permanecer na palavra também, nós devemos assimilar sua verdade. Não basta acreditar na Bíblia, eu devo preencher minha mente com ela, de forma que o Espírito Santo possa me transformar com a verdade. Como eu disse antes, né, em Romanos 12:12, não vos conformeis com este mundo, nós precisamos ser transformados pela renovação da nossa mente. Então, existem 5 maneiras para nós fazermos isso. A primeira, nós recebemos a palavra de Deus quando a ouvimos e aceitamos com uma postura aberta e receptiva. Então, na palavra do semeador, ele mesmo diz que a palavra foi ministrada, mas teve pessoas que não receberam. Teve uma mente fechada, que era à beira do caminho, uma mente superficial, que era um solo pedregoso, uma mente distraída, que caiu a palavra entre os espinhos. Então, a gente tem que estar atento se nós estamos tendo uma mente receptiva à palavra, se nós estamos abertos para ouvir a palavra.
Tiago aconselha, em um espírito humilde, gentil e modesto, recebam de bom grado a palavra que, implantada e arraigada no coração, tem o poder de salvar a alma. Então, a segunda maneira, né? Por mais de 2000 anos na história da igreja, somente os sacerdotes podiam ler a Bíblia pessoalmente, mas agora milhões têm acesso a ela. Então, amados, aproveite este acesso que nós temos. Se nós lermos apenas 15 minutos por dia durante todo o ano, nós completaremos de ler toda a palavra de Deus. Nós faremos uma leitura completa da palavra de Deus. Então, a leitura diária da Bíblia nos manterá ao alcance da voz de Deus. Então, Deus, ele também fala, né? Foi por isso que Deus orientou o rei de Israel a sempre manter por perto uma cópia de sua palavra. Ele diz assim, trará sempre essa cópia consigo e terá de lê-la todos os dias da sua vida. Quer exercer autoridade? Busque na palavra de Deus, busque o conhecimento da palavra de Deus para que também aqueles a quem você governa sejam abençoados. Então, a orientação é que nós leiamos a Bíblia regularmente. Nós podemos fazer isso através de um plano de leitura. A outra forma também é pesquisar, estudar a Bíblia. É uma forma prática de permanecer na palavra. Medite na palavra, estude a palavra, faça perguntas que você possa responder através da tua leitura da palavra de Deus. Busque o conhecimento, não desista de conhecer a palavra. Uma quarta maneira de permanecer na palavra de Deus é relembrá-la. Você lembra o que é importante para você. Se a palavra de Deus é importante, você usará seu tempo para relembrá-la. Palavra importante, o teu tempo você vai dedicar para ler, para relembrar aquilo que você já leu, para que isso fique encucado na sua mente. Então, existem enormes benefícios na memorização. Eles ajudam a resistir à tentação, decidir sabiamente, diminuir a pressão, ganhar confiança, dar bons conselhos e partilhar sua fé com os outros. Então, quando nós memorizamos, às vezes nós estamos ali, né? Uma pessoa pede uma orientação, alguma coisa, você vem na tua mente uma palavra de Deus e você já libera sobre a vida daquela pessoa, porque não é a sua opinião que está contando ali, é aquilo que Deus diz a respeito daquela situação. Então, quanto mais você conhece, você pode dar opinião, aliás, não é opinião, você pode dar uma palavra de sabedoria e não sua própria opinião. Tá? Então, quando nós conhecemos a palavra de Deus, nós orientamos segundo a palavra de Deus, amém? E a quinta maneira de permanecer na palavra de Deus é refletir sobre ela. O que a Bíblia chama de meditação? Meditação é o pensamento concentrado. Então, nós meditarmos consistentemente na palavra de Deus, nós permanecermos na palavra de Deus, e essa reflexão ela nos tornará mais parecido com Jesus. E um dos motivos pelos quais Deus chamou Davi também homem segundo o coração de Deus, é que Davi adorava refletir na palavra de Deus. Ele diz, como eu amo a tua lei, medito nela de dia e de noite. Então, quer dizer que meditar na palavra de Deus é algo que agrada ao coração do nosso Pai também. E para nós permanecermos na palavra de Deus, nós devemos aplicar os seus princípios. Não adianta apenas nós lermos a palavra se nós não aplicarmos ela na nossa vida. Então, o conhecer só por conhecer, ele não é válido, mas nós precisamos conhecer e praticar, sermos praticantes da palavra de Deus. Amém? Então, amados, nós precisamos, outra razão que nos faz evitar a aplicação pessoal da palavra de Deus é a possibilidade de isso ser difícil ou mesmo doloroso. Às vezes nós deixamos de aplicar a palavra de Deus porque nós temos dificuldade. Então, um conselho é que nós busquemos, até através do PG, compartilhar as nossas dificuldades, nossos líderes, como o pastor diz, busque alguém para estar te discipulando, ou peça orientação para o teu líder, alguém que possa te discipular, que possa te ajudar, porque às vezes quando houver alguma dificuldade, fala assim, olha, eu tenho dificuldade de vencer essa e essa área na palavra, então, unido em fé, num
grupo, nós podemos compartilhar as nossas dificuldades, assim como nós fizemos hoje no PG, e orarmos juntos e meditarmos na palavra junto. Então, faz parte da nossa natureza resistir às mudanças. Peça ajuda, discuta as aplicações pessoais com outras pessoas, em nome de Jesus. Nós vamos orar agora, amados, porque já deu o horário, mas assim, medite nessa palavra, medite naquilo que Deus tem para você, que Deus tem para mim, que Deus tem para a igreja do Senhor, em nome de Jesus. E uma pergunta para nós meditarmos: o que Deus já me disse na sua palavra que ainda não comecei a fazer? Eu quero que você pense nisso agora. Hoje nós tivemos o PG e teve mais ou menos essa pergunta: o que nós ainda não parecemos com Jesus, né? Mas o que Deus já me disse na sua palavra que eu ainda não comecei a fazer? Comece a pensar nisso, amados. O que Deus já falou para você na palavra dele que você precisa começar a fazer que ainda não começou? Então reflita nisso e coloque isso diante de Deus. Senhor, eu quero conhecer, buscar conhecer a tua palavra, prosseguir em conhecer, em nome de Jesus. E nós vamos orar agora e pedir isso a Deus. Senhor, em nome de Jesus, nos colocamos na tua presença, Pai. Nós cremos na tua palavra, que ela é poderosa, que ela é eficaz, que ela traz vida, ela traz futuro, ela traz esperança. E em nome de Jesus, Pai, nós confiamos nela como a bússola da nossa vida, como a direção da nossa vida. Ó Deus, nós não queremos dar mais nenhum passo, Senhor, sem a tua direção, sem a direção da tua palavra, sem a confirmação da tua palavra. Em nome de Jesus Cristo, nós queremos ser guiados por este manual santo, Pai, que é a palavra do Senhor, que nos ensina, que nos orienta, que nos conduz a uma terra que mana leite e mel. Pai, em nome de Jesus Cristo, não deixe os nossos corações endurecidos, Deus, a tua palavra, que o nosso coração esteja atentos, ó Deus, a ouvir a tua palavra, Senhor, a meditar na tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, não permita que o mundo nos roube o tempo, Deus, de nós estarmos, Senhor, meditando nas tuas leis, meditando naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, porque nós não conseguiremos cumprir o nosso propósito fora da tua palavra, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, nós pedimos a ti, dai-nos sabedoria, dai-nos discernimento espiritual, dai-nos capacidade, competência, Deus, na tua palavra. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, a tua palavra nos diz que nós poderíamos rogar por sabedoria e o Senhor nos concederia. Em nome de Jesus, nós rogamos, ó Pai, revela-nos a tua palavra, revela-nos o teu querer, revela-nos a tua vontade, Pai, porque nós queremos obedecer, nós queremos seguir os teus propósitos, os teus princípios, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, vai com esta verdade, vai com esta certeza, vai com esta fé, vai com essa determinação e declare a palavra de Deus sobre todas as circunstâncias. Não é a sua opinião ou a minha opinião de que nós teremos um futuro de bênção, é a palavra de Deus que nos diz isso. Então amanhã profetiza sobre o seu dia, profetiza sobre a sua casa, profetiza sobre a sua família, porque nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Então durma com essa certeza, durma com esta fé, que a palavra, ela nos liberta, ela nos transforma, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos, todos tenham uma boa noite, poderosa na presença de Deus, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.